Olá, meu nome é Welson, é um prazer estar com você em nosso trabalho, o mundo das coisas e eu. Hoje, no mundo das coisas, nós iremos falar das diversas fontes de pregadores. Por que esse tema? Estou trazendo esse tema hoje. Porque nós vivemos em um mundo em que o princípio de todas coisas e desenvolvimento vem através de quê? Das pregações, da palavra, né? Então nós devemos entender que o mundo ele gira em torno de pregações, né? Nós sabemos que durante os séculos o mundo se desenvolveu por meio das palavras e para tal em atividades surgem os pregadores. Então através das pessoas pregarem, trazerem o conhecimento de outras, os seus produtos, é que se desenvolve o sistema de pregadores. Quando nós falamos em pregadores, não estamos falando apenas daqueles que pregam as suas religiões, mas estamos falando de modo geral do mundo das coisas, aqueles que vivem e faz negócios, tal como um vendedor que trabalha na sua loja. E qual o trabalho do vendedor da loja? É anunciar os seus produtos. Ele está orando, falando, pregando o preço e a qualidade dos seus produtos. E assim sucessivamente, um alfaiate, uma pessoa que vende frutos na feira. Então o que acontece? Então todos eles são o quê? São pessoas que vivem em pregar os seus produtos. O mundo se desenvolve por meio das palavras e para tal em atividade surgem os pregadores. O mundo foi desenvolvido através de quê? Da comunicação, das relações humanas. E cada um dentro deste mundo traz o que traz? Seu conhecimento aprendido de outras pessoas, né, no desenvolver do tempo, dos séculos, e nós chegamos aonde nós chegamos. Então o mundo ele se move através de que? Dos pregadores. E quando estamos falando de pregadores, não estamos falando unicamente dos que pregam as suas religiões, mas disso que nós acabamos de falar, né? De todos os assuntos. Um professor está numa sala de aula dando a sua matéria, o que ele está fazendo? Pregando a sua matéria para desenvolvimento humano da mente daqueles que estudam. Então, é uma pregação também. E assim sucessivamente, né? Mas estamos falando de mundo geral, do mundo das coisas, pois um vendedor de roupas, de uma loja que já foi falado, ele está anunciando os seus produtos. E desde quando ele está anunciando os seus produtos, logo ele está fazendo o quê? Uma pregação, uma oração, né? Porque a palavra orar não se influi apenas, ou não se aplica apenas no sentido religioso. Quando fala em oração, fala em falar, em comunicar, né? E dentro dessa comunicação é que nós desenvolvemos a pregação das nossas ideias para anunciar a outras pessoas conhecimentos, né? E assim sucessivamente, né? Dentro deste mundo existem pregadores na mídias, TV e hoje na internet, como vocês bem sabem. Os que vendem vários tipos de drogas, os que vendem bebidas alcoólicas, os professores que ensinam em sua sala de aula sua matéria, os donos de circo e cinemas, os que anunciam seu sistema político, os que anunciam suas religiões, os que vendem drogas, os que criam ideologia de gêneros e assim sucessivamente. Então todo mundo, nós, seres humanos, em sua totalidade, nós estamos o que? Sempre pregando, anunciando alguma coisa de ideias, né, que aprendemos e desenvolvemos e passamos um para o outro, da qual alcança pessoas em suas gerações e séculos. Então, o mundo é o mundo de pregadores. Existem pregadores para todas as necessidades que nós existimos, desde a política, a religião e em todas as áreas que abrangem o comércio, né, o desenvolvimento humano, existe o quê? Os pregadores. Porque sem pregar, sem anunciar o seu produto, provavelmente ninguém vai ter conhecimento. E o papel do pregador é esse. O papel do pregador é anunciar o seu produto, né? Por acaso, eu estou aqui para anunciar, estou trazendo um tema, né, dos pregadores, para entrar no assunto do que eu quero vos falar nessa manhã. Sou um simples pregador das minhas ideias? Não, porque as minhas ideias elas só servem para mim.
As minhas ideias, elas não têm poder de transformar pessoas. Pode ser ideias de fabricar, de fazer, desenvolver alguma coisa no mundo natural das coisas do mundo, mas ela não tem o poder de alcançar a minha mente para me levar ao equilíbrio quando há desordem da minha mente. Logo, eu surjo como pregador para anunciar o quê? As Escrituras, como todo mundo apresenta os seus produtos, não é diferente. Eu também anuncio o quê? O reino do Senhor Deus, que é o quê? Também através de pregação, que é a palavra do Senhor. De uma forma ou de outra, todos nós, em nosso dia a dia, estamos sempre pregando os nossos produtos. Pois quando você busca passar para outras pessoas suas ideias políticas, religiosas, drogas e bebidas e etc. Então eu fiz aqui no meu computador algumas passagens que eu fiz, escrevi tirando da vida cotidiana e também das Escrituras para nós termos as ideias, né, realmente, né? Você está ali naquele momento usando como um pregador de suas ideias aprendidas. Então o que nós vemos? Quando nós reunimos em uma roda de pessoas, o que nós estamos fazendo ali? Cada um traz uma ideia, dependendo do tema que está no centro, o que vai acontecer? Então, cada um vai trazer uma ideia dentro daquele tema que está sendo tratado naquele momento. Então, o que acontece? Então, dentro disso, as ideias vão, muitas vezes, não vão corresponder ao mesmo pensamento daquele que trouxe o tema, mas, diante disso, nós passamos a conhecer um determinado quê? Pregador, que está trazendo o assunto para trazer conhecimento àqueles que não têm conhecimento do seu tema. Então, no mundo dos pregadores, existem vários tipos de pregadores, né? Os bons pregadores e os mais pregadores. Nesta liberdade, há pregadores maliciosos e malignos, e também há pregadores que respeitam as suas ideias. Nós entendemos que existe dentro do mundo da pregação, de mundo geral, não somente religioso, mas de mundo geral. O que nós vemos? Nós vemos pessoas pregando os seus produtos, né? E quando isso acontece, o que acontece? Muitas vezes ele consegue, através de pregar nesta pregação, adquirir pessoas, por acaso, os traficantes usando pessoas jovens para anunciar os seus produtos, a sua droga, para adquirir o quê? Recursos, dinheiro, né? Vendendo droga. Ele é um pregador, não é um pregador do bem, porque a droga, ela faz o que? Ela destrói os lares, destrói as vidas, matam verdadeiramente as pessoas, destrói os lares. Então, esses tipos de pregadores são pregadores que sempre existiu no mundo. Não é hoje no Brasil, em todos os lugares do planeta, no mundo, sempre houve esse tipo de pregadores de produtos que não adequa bem para o equilíbrio da vida, da ordem da vida humana. Mas esses pregadores, eles não desistem, porque eles têm o objetivo de adquirir o quê? Poder, dinheiro. E o que nós vemos neste mundo é o que acontece na atualidade que nós estamos a viver, né? O que nós vemos? Nós vemos que hoje o poder da droga, ela tem tomado os lares, destruído os lares, e não é somente lares de pessoas simples, não. Pessoas milionárias, ricas, trilionárias, hoje estão com problema dentro dos seus lares por causa das drogas. Muitos cometem loucura e vão se esconder nas drogas. Então, o que nós vemos? O que nós vemos é o seguinte, que esse tipo de pregador, ele é livre para pregar. Ele não manda, coloca um revólver na sua cabeça e você é obrigado a comprar droga. Não. Ele prega o produto dele. E aquele que ele alcança, o que acontece? Vai tornar o quê? Uma pessoa viciada através do produto que ele está vendendo, porque ele é um pregador e seus pregadores, além do traficante, tem os seus discípulos. Eles ensinam como ingerir, como conquistar as pessoas para usar droga. E a droga é um instrumento que faz o quê? Destrói vidas. Mas ele é livre para poder fazer o quê? Como nós vemos no mundo, o que acontece? Para apresentar o seu produto. Ele prega o seu produto. Eu também tenho o direito de pregar o meu produto. O meu produto, ele não destrói, ele traz equilíbrio. Vidas arrasadas. Conheci pessoas jovens, rapaz traficante, que um dia foi liberto através do quê? Do melhor produto, as Escrituras.
por meio da pregação das Escrituras. Então, eu tenho direito, liberdade, assim como tem o traficante de anunciar o seu produto para destruir. Eu tenho liberdade para fazer o quê? Para ajudar os jovens, os adolescentes a entender que a droga não é um caminho do bem. A droga vai trazer problemas. Fiz uma canção pensando em vocês, jovens, e você, adolescente. E daqui a pouco vou cantar esta canção que eu escrevi pensando e me dedicando meus sentimentos, meus pensamentos, para lhe ajudar a sair desta vida. Então, o que nós vemos, o que nós entendemos é que no mundo dos pregadores, existem vários tipos de pregadores. Todos estão pregando. E eu também, neste momento, estou aqui vos pregando. A minha verdade? Não, eu não tenho verdade. Eu adequo a minha vida no centro da verdade, que é a palavra do Senhor. O crente, ele não é, o servo de Deus, ele não é verdade. Ele adequa sua mente, seus sentimentos, seus pensamentos dentro da verdade. Quem é essa verdade? O Senhor Deus, o Senhor Yeshua e o Espírito Santo. Então, quando ele nos transforma, nos tirando da mentira, as coisas de ilusões, prazeres que são como um sonho que se acaba de uma hora para outra, e nos liberta do mundo da ilusão, e nós ficamos deste homem natural que aqui estou. Tenho 66 anos. Lá no mundo eu nunca ingeri droga, nunca bebi, nunca fumei, nunca ingeri droga. Perdi muitos colegas, muitos colegas eu perdi na droga. Um irmão meu, ele começou puxando fumo, depois veio o década de 90, 80, chegou a cocaína, porque a cocaína antigamente era só para rico, né? Que as desgraças do mundo não vêm por causa do pobre. O pobre não tem poder de influenciar daqui de baixo para os homens ricos. É de lá de cima, toda a desgraça que você vê no planeta, no mundo, vem da elite poderosa, os senhores do mundo. Não vem do pobre. Tudo. Todos que você imaginar, tudo começa de cima para baixo e não de baixo para cima. Para baixo, daqui de baixo para cima, não tem poder nenhum de aplicar no sistema dos senhores do mundo. É de cima toda a desgraça que você assiste no mundo, toda a perversão, toda a malignidade, todo o mal, crimes, roubo, desonestidade, mentiras, surge de cima para baixo. E aqui nós estamos. Então, eu não sou a verdade. Nós não somos a verdade. O povo do Senhor Yeshua, que está espalhado nos 4 cantos da terra, não é a verdade. A verdade é as escrituras da palavra. Nós vamos ler daqui a pouco a palavra dele. Logo, o que acontece, o que nós vemos é que nós procuramos adequar a nossa vida na verdade da religião. Não, a religião não tem poder. Assembleia de Deus, congregação adventista, batista, né? Todos os tipos de religiões, católica, não tem poder de transformar o homem. Quem transforma o homem é o homem conhecer o Senhor diretamente através das Escrituras. Então, a gente não pode colocar no mundo dos pregadores, dentro do quadro da religião, existem pessoas malignas usando as Escrituras, querendo passar que ele tem poder sobre as Escrituras, como se ele fosse o Senhor das Escrituras. São pregadores malignos e maus. E o Senhor Jesus nos advertiu que viria estes homens malignos. Então, no mundo dos pregadores de todas as áreas econômicas, sociais, evangélicos, políticos, principalmente políticos, são 2 sistemas perigosos no mundo, maligno. São os 2 sistemas mais malignos que existem no mundo e têm estragado as relações humanas e destruído a humanidade. A religião e a política. A política e a religião é que tem trazido desgraça para o mundo. Por isso, o meu conselho é, não coloque o seu sentimento em nenhuma placa de uma determinada igreja, mas procure ler as Escrituras, aplicar a sua vida nas Escrituras, que aqui você vai conhecer o Senhor. Ele vai te ensinar você a falar com Ele, Ele vai ensinar você a entender a realidade do que é viver. Então, Ele vai colocar nós viver uma vida saudável, mentalmente, sentimentalmente, para ter uma visão diferente da vida que nós vivíamos antigamente, do que as pessoas vivem. Então, a religião não faz isso. A religião quer idolatrar você para você colocar o seu coração
dentro do centro da religião para ser escravo da religião, para eles adquirir de você, sabe o quê? O seu leite, a sua carne e a sua pele. O que eles querem é isso. O que eles buscam é isso. Né? A religião faz isso. Mas aqueles que usam pregar a verdade do Senhor, ele busca avisar a palavra do Senhor para o bem-estar de você. Nós vemos aqui que diante dos pregadores, o Senhor Deus também enviou um pregador, o Senhor Yeshua, o Messias verdadeiro. O Senhor Yeshua chama 12 homens e os torna os seus discípulos para tornar os seus pregadores. Então, o que eu fiz aqui? O que nós vemos aqui? Que o Senhor Deus, vendo o homem no pecado e na destruição, o diabo destruindo o homem, ele manda um pregador. E esse pregador foi o Senhor Yeshua, que em português nós chamamos de Jesus, em hebraico, Yeshua. Então, o que nós vemos? Ele manda ele pregar a palavra dele? Não, a palavra do Senhor Deus. Ele mesmo disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas do Pai. Eu aprendi do Pai. Então, ele veio fazer a vontade do Senhor Deus. Ele pregou, cumpriu a palavra do Senhor e voltou para estar à direita do Senhor Deus. Mas antes disso, o que ele fez? Ele chamou 12 homens e dentro desses 12 homens, ele começou a ensinar, a pregar a palavra dele, ensinando para esses homens, e estes homens se tornaram discípulos deles. E o que acontece? Estes homens, eles sobem. Estes homens, quando o Senhor Yeshua, ele sobe, vai estar à direita do Pai, o que vai acontecer? Quem vai tomar a posse para a responsabilidade de anunciar a verdade do Senhor à humanidade são esses 12 pregadores. Então, o que nós vemos? Então, nós devemos entender que no mundo dos pregadores, não é você ficar ouvindo, seja no mundo político, seja no mundo religioso, seja no mundo ideológico, seja de qualquer área. Não é você ouvir e já colocar na sua vida como se fosse uma verdade para você viver. Você está colocando o seu maior patrimônio, que é a sua vida, em risco. Não é bem assim. Nós devemos buscar análises. A Bíblia, as Escrituras, é o livro mais vendido no planeta. E ela tem trazido saúde nas famílias, nos lares, renovação, visão de vida e esperança para a vida eterna. Porque quem busca servir ao Senhor Deus não é para poder ter carro bom, ter mansão, não. Quem prega a palavra de Deus deve pregar para a vida eterna. Agora, dentro disso, ele nos dá equilíbrio para poder nós nos centrar dentro daquilo que nós buscamos no mundo das coisas para poder viver com a nossa família e etc. Então, o que nós vemos? Diz aqui em Marcos capítulo 6, Marcos 16, verso 15, 19 e 20. E disse-lhe, isso aqui é o Senhor Jesus, antes de subir ao Pai, ele disse, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus, antes de subir, ele dá essa mensagem para os discípulos, estes homens que vêm, agora vão se tornar pregadores. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um pregador, um simples pregador, e me sinto feliz por ser. Que é a minha porção que ele me deu para anunciar a palavra de Deus, mas a verdade, nunca a minha verdade, nunca a fantasia. E ele diz que deu, ide por todo mundo e pregai, é uma ordem do Senhor Deus. Aqueles que vivem a palavra de Deus, não é somente sair por aí pregando, prega a palavra do Senhor, quer ser Senhor muitas vezes da palavra, mas não vive. A pregação ela deve ser acompanhada de bom testemunho, ética, moral, comportamento no centro da família, no vizinho, onde trabalha. Aquele que diz que serve ao Senhor, não fica colocando a tropeço nos seus colegas de trabalho, criando escândalo. Não, aquele que ele dá exemplo, dá bom testemunho, sua postura de vida, ela é diferente. Ele não há escândalo, não fala palavrão. Por quê? Porque ele foi transformado pela verdade, que é as Escrituras, a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, nossa obrigação como servo do Senhor é pregar o Evangelho, as Escrituras, que é a verdade. Também quero ler aqui, também que está escrito aqui, diz assim, e depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes,
cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Então, o que nós vemos aqui? Que depois o Senhor Yeshua, ele é levado à direita do Senhor Deus para estar lá com ele, e na ordem que o Senhor Deus passou para os seus discípulos, ele sai pelo mundo, diz as Escrituras, e agora eles saíram pregando a palavra. A palavra de quê? De drogas, bebidas alcoólicas, de matar, roubar, não. Palavras de vida, porque essas outras coisas não são palavras de vida, são palavras, são pregadores que geram a morte e o mal entre a humanidade. Mas a palavra do Senhor, eles saíram pregando a vida. E de lá desde o primeiro século do Senhor Yeshua, até que hoje nós vemos testemunho de pessoas de todas as classes sociais, rico, pobre, de todos os níveis sociais, que deixaram testemunhos de que a palavra de Deus é a única que tem poder de mudar psicologicamente e dar equilíbrio ao homem para ele ter uma visão diferente do que nós vemos no mundo. Então nós devemos entender que viver a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E você, adolescente, você jovem, qual o problema e dificuldade que vocês estão passando no lar dos seus pais? Qual é o problema que está acontecendo? Quero ler aqui em Salmo 34, verso 8, que diz as Escrituras: provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero ficar aqui na primeira parte A, provai e vede. Você lembra, você jovem, quando o seu, entre aspas, amigo lhe ofereceu a droga e você começou a insistir que não queria, que não podia, mas por existência maligna do pregadores, para poder ganhar você, para tornar viciado para a droga, lhe convenceu. E você provou naquele dia. As Escrituras dizem que provar e vede. Você provou e o que você viu? Hoje você não consegue mais sair do mundo das drogas. Você provou e o que acontece? Está aprisionado no seu sistema neurológico através das drogas. Aqui as Escrituras dizem o que? Provar e vede. O que é provar? Aqui o salmista está dando testemunho de que conhecer ao Senhor Deus, a pessoa que não conhece, muitas vezes tem pessoas com a Bíblia na mão, até mesmo pregando a palavra das Escrituras, mas o que acontece? Não conhece ao Senhor Deus. Davi, em determinado tempo, parecia que ele não conhecia Deus. Quando ele pega com Betseba, ele peca lá, comete crimes, e ali o que acontece? Ele descobre que diante das desgraças que foi, o Senhor permitiu entrar no lar, na vida dele. Ele realmente descobriu que ele não conhecia o Senhor, porque a sua maneira de viver não combinava com a realidade do que ele estava vivendo. Então o que nós vemos? Nós vemos que ele se perdeu naquele dia. E através disso o que aconteceu, ele disse: provai e vede. Então quando o profeta Natan profetiza contra ele, dizendo: este homem é você, que era ele que tinha cometido o pecado, ele descobre em si que ele ainda não tinha provado quem era o Senhor Deus. Mas no dia que o Senhor Deus perdoa ele, e ele passa por um grande sofrimento do seu lar, crimes, irmãos estrupando a própria irmã, e outra desgraça que surgiu na vida de Davi, o Senhor Deus perdoou seus pecados lá na frente, e ele vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Porque o Senhor perdoou os pecados dele e o tornou o quê? Um novo homem para assim viver. Então, o meu conselho, jovem, você adulto também, adolescente, adulto, diga não às drogas. As drogas destroem a sua vida. Diga, jovem, por que os governos no mundo, não é no Brasil, é no mundo, não faz campanha contra as drogas? Porque ele gera milhões, não, bilhões de dólares. O crime no planeta está compensando. Hoje tem países, por acaso, que o que acontece? Quer abrir o caminho, já tem países, vários países no mundo, liberando a droga. Estes homens são pregadores do mal, porque a droga, ela destrói as famílias. Por que os governantes e os homens que representam, que deveriam fazer cumprir as leis e as constituições dos seus países,
não protege as famílias, porque quando você protege a família, você protege o jovem, você está protegendo a família, não dá educação, que nem o nosso país. Nós vemos aqui no Brasil, nós vemos isso. E o que acontece? Liberando drogas. Ora, onde é que está a mentalidade de uma pessoa dessa? Uma pessoa dessa é um bom pregador? Não, é um mau pregador representando justiça falsa, porque a verdadeira justiça é fazer justiça em que abrange o equilíbrio para a felicidade de uma nação e também dos lares da família. Aos senhores governadores, vocês deveriam, em vez de pegar dinheiro para poder fazer campanhas, era começar a fazer campanhas para combater a droga, porque a droga ela é um sinônimo de morte, de desgraça, de destruição entre jovens, adolescentes e também adultos. Quantos não têm se suicidado? Até mesmo homens bilionários e ricos têm se suicidado da loucura. Procurar cometer loucuras e loucuras, se esconde atrás da droga. Loucuras e loucuras, se esconde atrás da droga. Acorda de manhã, tem que tomar droga, porque senão vai entrar o suicídio. E quantos não se suicida? Comete suicídio porque não aguenta mais. Comete as loucuras, amanhece o dia, já quer se esconder com a droga para poder fazer o quê? Sobressair diante da o quê? Da consciência pesada das coisas erradas que fala. Vocês, governadores, de nosso país, a justiça, tem que trabalhar para dar equilíbrio aos lares, a família e a nação, para que o país vá bem. Vou cantar esta canção agora, que eu fiz, interessado a você, principalmente você, adolescente, que está começando. Não use droga, e não entre na cabeça dos que lhe oferecem droga. Foge da droga. Esta canção eu fiz em 2023, 25 de 11 de 2023, eu fiz essa canção pensando, preocupado com você. Graças a Deus tenho filhos e graças a Deus meus filhos estão tudo em ordem. Eu não quero só bem para mim. Meus filhos nunca usaram droga, não são jogados, não se jogam no mundo. Por quê? Porque eu ensinei meus filhos as escrituras, a palavra de Deus. Eu, pai, sou a verdade? Não. Eu procuro a verdade e para eles eu não sei a verdade. Hoje estão tudo bem, com equilíbrio, sem nenhum problema nos meus lares. É isso que eu desejo. Para você, jovem adolescente, não aceite. O problema e a dificuldade que está passando agora vai passar. Logo, logo vai passar. Vai estudar, pega livros. Não usa a internet apenas para coisas que não dá equilíbrio, que não lhe ajude a desenvolver a sabedoria. Todo ser humano, seja ele onde estiver, existe a sabedoria natural em sua vida. Por isso, o meu conselho é que você deixe os maus colegas, aqueles que querem te dar droga, mas não querem te dar um refrigerante, um lanche, mas querem te escravizar para tornar escravos dos traficantes. O Senhor Jesus tem orado para o Senhor Jesus salvar os traficantes e também salvar os drogados do nosso país. Você, traficante, ajude a desenvolver. Eu sei que o nosso sistema político, outra coisa, a revolta dos traficantes no Brasil é por causa da corrupção maligna dos políticos do Brasil. E isso lhes fez afundar no caminho de vender droga e destruir o país. Por causa de quê? Porque não há uma ordem dentro do Congresso, deputados federais, presidente, os cumpridores que deveriam fazer cumprir a lei. Então eles, se revoltados, fizeram o quê? Alimentaram esse ódio e estão hoje vendendo drogas. A você também, meu amigo traficante, o Senhor Jesus te ama. Eu sei que você é difícil, talvez você não crê, é normal, porque o seu estado no momento é esse mesmo. Mas o Senhor Jesus ama você, traficante, ama você que está usando droga. Mas diga sempre isso, diga não às drogas. Diga não às drogas, ela destrói sua vida, rouba os seus objetivos, torna você escravo dela. Jesus é o antídoto que tira o efeito da droga. O seu antídoto é seu amor, sua palavra de amor que liberta. Diga não às
vida, rouba os seus objetivos, torna você escravo dela. Jesus é o antídoto que tira o efeito das drogas. O seu antídoto é seu amor, seu amor, sua palavra de amor, amor que liberta. É ilusão se esconder nas dificuldades, usando drogas como porta de escape. Quando acabar o efeito das drogas, o que farás com a realidade? Jesus é o antídoto que tira o efeito das drogas. O seu antídoto é seu amor, sua palavra de amor, amor que liberta. Problemas não se resolvem usando drogas. É importante você entender. Quem lhe vende drogas não está nem aí com você. Jesus é o antídoto que tira o efeito das drogas. O seu antídoto é seu amor, sua palavra de amor, amor que liberta. Mestre, ajuda vidas humanas sempre foi o que ele fez. Jesus se importa com sua vida, é o único que pode ajudar você. Jesus é o antídoto que tira o efeito das drogas. O seu antídoto é o amor, sua palavra de amor, amor que liberta. Problemas não se resolvem usando drogas. É importante você entender. Quem lhe vende drogas não está nem aí com você. Jesus é o antídoto que tira o efeito das drogas. O seu antídoto é seu amor, sua palavra de amor, amor que liberta. Aleluia. Houve um errinho no começo, mas esta é a mensagem que eu tenho para você. Você jovem adulto, diga não às drogas. Ela destrói, rouba os objetivos. Quem vende drogas não está nem aí com você, não quer nem saber da sua vida. E sua vida é o maior patrimônio que você tem, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarda e que Deus abençoe o Brasil, que possamos ter dias melhores no Brasil. Fácil não está, porque os senhores que pregam o mal estão acima das coisas, mas o Senhor Deus é poderoso para também converter estes homens e transformar e dar um Brasil maravilhoso para nós. Diga não às drogas. Que Deus abençoe.